3, nós vamos ler uma perícope, um recorte desse texto, do versos 1 até o verso de número 6. E enquanto você procura, eu quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade, ao irmão João que nos fez, é João mesmo, né? É isso, obrigado pelo convite. Eu estou feliz de rever alguns amigos, pastores. Eu não vou citar os nomes para não cometer o erro de esquecer de algum, mas eu estou muito feliz de ver pessoas queridas e amáveis. Muito bom estar aqui com vocês essa noite. Mas uma pessoa eu vou ter que fazer menção. Eu não lembro o nome dele, mas eu sou obrigado a fazer menção desse rapaz aqui. Como que é o nome mesmo? Donizete. O Donizete, nós fizemos teologia há 26 anos atrás, lá no Vila Sônia, pastor Adenilton, é isso, né? E ele já morava aqui em Arte, ele se congregava aqui, está fiel a Deus até aqui, é uma raiz aqui mesmo. E o irmão Donizete nós fizemos, e eu revi ele aqui faz acho que uns 25 anos que eu não o via. E ele estava no forró, irmão. Deus guardou, preservou ele, rapaz. O meu cabelo caiu e ele está aí ainda, eu lembrei dele. Deus abençoe Donizete, é um feliz de revê-lo. Apocalipse, capítulo 3, versos 1 até o 6. Quinta carta à igreja de Sardes. Vamos ver. Verso de número 1 diz assim: E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: Isso diz o que tem o 7 Espírito de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tem nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer. Ou seja, ainda não morreu, porque não acheis as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andaram de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome no livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. Você se assentar. Repita comigo, por gentileza. Sardes. Tem aparência sem essência. Vamos lá. Muito bom. Tome seu assento, por favor. Aleluia. Queridos, eu quero falar com vocês essa noite sobre essa carta, sobre esse texto sagrado. Essa carta, ela é atemporal. Ela não foi escrita para um tempo. Ela foi escrita para todos os tempos. Essas cartas, ela ultrapassa a fronteira geográfica. Não está restrita a um povo, não está restrito a uma etnia. Essa carta fala com a igreja do século 21. E ela vem até nós hoje aqui na Gebras Artemis, no culto de varões, para falar conosco essa noite. Sardes tem aparência sem essência. Escute, o imperador era Domiciano, era o imperador romano no tempo que essa carta foi escrita. Domiciano, ele baniu João, o apóstolo amado, para uma ilha chamada Patmos. Essa ilha era uma ilha árida e rochosa, que ficava no mar Egeu. Era para lá que o império enviava os dissidentes e os exilados políticos. Eles eram deportados para lá. Era uma época cruel. Havia se instaurado o culto ao imperador. E esse culto ao imperador, ele começa exatamente no tempo do imperador Domiciano. Templos eram erguidos, altares eram estabelecidos, e era exigido que se adorasse o imperador, os Césares, como Quírios. Quírios significa Senhor. Porém, algum grupo de pessoas não se curvava, não venerava e
não adorava o imperador, dentre eles os cristãos, e dentre esses cristãos, João. João era uma ameaça ao império, ele se nega, e por esse motivo, e por exercer uma figura de liderança, ele é exilado para essa pequena ilha do mar Egeu, pedregosa, vulcânica, um lugar árido, um lugar que os perigosos, os dissidentes políticos eram enviados. E é nessa ilha, nesse pequeno pedaço de terra, que Deus dá uma visão, uma revelação, ao qual João escreve o livro do Apocalipse. Junto com esse livro, Deus dá uma ordem para que ele escrevesse 7 cartas às 7 igrejas da Ásia. Eram igrejas estratégicas, direcionadas como remetente a elas, Deus falando, e João escreve em uma dessas cartas, essa carta que nós lemos, carta à igreja de Sardes. Agora escute, por favor. Eu preciso que você e eu entendamos uma distinção entre igreja orgânica e igreja organizada. A gente confunde muito isso. Carta à igreja de Sardes, de Tessalônica, de Corinto. A gente acha que quando se fala de carta a uma igreja, a gente pensa na primeira coisa, templo, organizado. E a gente precisa entender o que é igreja orgânica e igreja organizada. Igreja orgânica é eu e você. Igreja organizada é um lugar que a igreja orgânica se organiza. A gente tem que entender a diferença de pessoa e templo, de CPF e CNPJ. Então, quando a Bíblia fala de igreja, ele está fazendo uma referência ao CPF. Então, CPF, CNPJ, isso é templo, isso é igreja. Você é igreja e isso é o templo. Então, quando Deus manda escrever uma carta à igreja de Sardes, Deus estava dizendo: há um povo ali, há pessoas ali que se organizam numa igreja local. E nessa igreja local em que essas pessoas se organizam, ele escreve uma carta para esse povo. E Deus então inspira João para escrever essa carta. O organismo se organiza. A igreja de Sardes, ela tem uma realidade diferente das outras 6 igrejas da Ásia. E qual é essa realidade que se difere? Escute isso: em todas as outras igrejas da Ásia, Jesus escreve para elas sobre a realidade de problemas que elas enfrentam de fora para dentro. Então, quando Deus escreve para a igreja de Tiatira, de Pérgamo, de Esmirna, de Éfeso, de Filadélfia, ele vai tratar para essa igreja de problemas que está entrando de fora dela para dentro dela. Porém, há algo diferente com a igreja de Sardes. Eram ataques perigosos que vinham de fora da comunidade, mas na igreja de Sardes a realidade era outra. Sardes não tem que lutar contra nenhum inimigo externo. O problema de Sardes não era de fora. O problema de Sardes era dentro, no coração da igreja que se reunia naquela cidade. Sardes não tem que lutar contra nenhum inimigo externo. O problema dela era de dentro para fora. Sardes é tratada sobre uma realidade interior, uma perspectiva existencial. Tem fama de que vive, mas está morto. É um problema interno. Você já comprou limão, laranja, uma fruta que você olha assim, ela está bonita por fora, mas quando você vai pegar o suco, não tem. Existe uma técnica para você comprar limão, laranja, mas no apoio, você pega qualquer uma e você olha por fora, toda bonita, mas quando você corta ela, não tem suco, não tem néctar, tem aparência, mas não é. Já comeu amendoim
casca. Você quebra aquela casca, você fala, tem um amendoim graúdo aí, tem um mirradinho bem pequenininho, tem casca, tem aparência, mas não tem essência, não tem conteúdo. Você já se decepcionou com embalagem? Você já se encantou com embalagem? Você quer ver um exemplo? Outro dia eu comprei uma bolacha, eu não sei nem o nome, importada. Eu olhei no pavimento e eu falei, rapaz, eu tenho que comer essa bolacha. Eu não posso morrer sem comer essa bolacha. Era cara a bolacha. Pense numa embalagem bonita. Irmão, nem eu, nem a mulher e nem o filho comeu. Sabe quem comeu? A minha cachorrinha Luna. Pense numa bolacha ruim. Mas você já foi no 1,99? Uma embalagem lisa, uma embalagem que não chama atenção, mas você vai comer, que paçoca gostosa, que doce saboroso, porque a gente se encanta com a embalagem, e a gente é cheio de julgar pelas embalagens. Não é um bom terno que traz essência, não é um anel no dedo que traz essência, não é uma boa oratória, não é uma boa retórica, não é um bom nome, não é um seguidor o instagramável, não é, meu irmão. Cuidado para não julgar pela aparência, porque Sardes tinha aparência, mas não tinha essência. Aleluia. Quem olhava de fora, maravilha. Jesus prescruta por dentro e fala, está morto. Existe uma desconexão aqui. Quem a vê de fora vê uma igreja rica, uma igreja pujante, uma igreja vívida. Mas Jesus, a ver de dentro para fora, ele faz uma radiografia da igreja de Sardes. Sabe o que é a radiografia? É aquilo que quando você quebra um braço, você precisa fazer ali um exame. E ali vai ver coisas, analisar coisas que ao olho nu não se vê. É isso que Jesus fez, uma radiografia da igreja de Sardes. Ela vivia de aparência, mas não tinha essência. A gente até consegue enganar com a aparência, mas Deus sabe se tem vida e essência. Eu posso enganar todo mundo aqui com terno, com título, com rótulo, normal, mas eu posso estar pregando morto. Você pode estar cantando sem essência. Isso não é uma acusação, isso daqui não é doutrina, isso aqui é uma palavra pastoral de amor ao teu e ao meu coração, que talvez Jesus lhe trouxe aqui para falar comigo e com você. Que talvez a gente está com a vida no piloto automático, a gente vem, a gente tem carteirinha, a gente congrega, a gente faz, mas está faltando essência, vida, vibração, alegria dentro do coração. A igreja de Sardes pode ser descrita como estando na UTI espiritual, respirando por aparelhos e vivendo apenas de glórias do passado. Quem aqui entrou no hospital fazer uma visita, um parente, um amigo ou uma oração, e você viu pessoas na UTI respirando por aparelhos? É feio de ver, não é? Se você desliga o aparelho, ela morre. Ela está ali. Na pandemia da Covid-19, quantas pessoas ficaram entubadas por aparelho respirando? Estão vivas hoje graças aos aparelhos que estavam sobre ela. A igreja de Sardes estava como um paciente na UTI. Imagina alguém que sofre um acidente e está numa UTI móvel. Só imagine. E o paramédico conversando ali com o corpo de pessoas que está socorrendo naquele acidente, e ele vem e fala assim: olha, nós estamos perdendo ele, nós estamos perdendo ela. Aí ele pega o desfibrilador, ele passa um gel, ele esfrega, ele coloca no peito, porque está perdendo, está tendo uma parada cardíaca, ele está perdendo o sentido. Então o paramédico vai lá, aí ele, 1, 2, 3, até que o paciente volta e recobra a consciência. É isso que Jesus está fazendo com a igreja de Sardes. Ela está na UTI, ela está morrendo, ela está respirando por aparelhos, mas porque ele é vivo, ele anda no meio
meio da igreja, ele tem o certo espírito, ele vê todas as coisas, ele traz uma promessa a essa igreja: eu vou trazer vida para esta comunidade. É o que está acontecendo aqui. Sardes, ela tem esplendor do passado, mas decadência no presente. Ela vive do passado. Uma cidade gloriosa, uma igreja portentosa, mas foi, não é mais. E é um grande perigo, irmão, quando a gente vive do passado, de cinzas que já se foram, de um altar que um dia já queimou para Deus. Aí a gente vive pelo nome, vive pelo rótulo, vive pela família, vive por causa do templo, da igreja, disso, daquilo, mas a gente está vivendo do passado. E Sardes estava vivendo no esplendor do passado. E o nosso Senhor Jesus remete uma carta a essa igreja e deixa para nós hoje um legado e profundas lições espirituais para as igrejas de todas as épocas e de todas as eras. Jesus, ele se apresenta a essa igreja. Escute, o texto que lemos fala que ele tem o certo espírito. Ele tem, ele vê, ele se apresenta à igreja de Sardes. Ele está dizendo: eu sou Jesus. Eu vejo, eu sei que vocês têm aparência de que vivem, mas está bom. Ele se apresenta, ele faz um diagnóstico do estado espiritual da igreja, porque é isso que Jesus faz. Jesus não nos reúne para afagar nossas emoções, Jesus nos reúne para nos edificar, Jesus nos reúne para fazer um diagnóstico e dar um prognóstico para cada um de nós, uma prescrição, uma receita, uma recomendação. É quando você vai para o médico, ele examina todos os exames que você leva e ele faz então ali um diagnóstico e prescreve para você: olha, você está com muito açúcar, você está aí com a diabetes, com a glicose, você está aí com muito óleo, você tem que diminuir, comer menos, comer mais verdura. Ele faz um diagnóstico, é o que Jesus está fazendo aqui, um diagnóstico. E ele faz algumas recomendações para esta igreja. Ele anima, ele encoraja para que eles perseverem. Irmão, Deus nos reúne aqui, ele se apresenta a nós aqui, do Deus que tudo vê, faz um diagnóstico de cada um de nós e nos anima e nos encoraja para que a gente viva a plenitude do Espírito. Isso prova que Jesus conhece tudo e tem sempre a solução para os problemas que a sua igreja enfrenta aqui na terra. Ele conhece tudo, ele tem a solução, ele é o dono da igreja. E embora de um lado essa igreja é falível e cheia de problema, por outro lado essa igreja é o corpo, é a noiva de Jesus. Você que coisa interessante. Sardes tinha aparência de vida, mas estava morto, tinha um monte de problema, mas ela era a igreja, ela era a noiva de Jesus, com todo o problema e com todas as imperfeições dela. Você também e eu somos noiva dele, ele nos ama e ele não quer deixar que a gente continue do mesmo jeito. Não. Sua amada noiva que um dia será apresentada a ele sem ruga, sem mácula, gloriosa e triunfante. É por isso que ele fala com a sua igreja. E o mesmo Espírito que falou com a igreja no passado fala com a igreja no presente. Amém, irmãos? Amém? Amém. O mesmo Espírito que falou com a igreja no passado fala com a igreja no presente. Devemos nos atentar para a mensagem que Deus falou com essas igrejas no passado, porque nós somos um reflexo dessas igrejas. Esses dias, pastor, nós estávamos fazendo uma série de estudos ali no Postão, em Santa Terezinha. E nessa série de estudos nós estávamos falando sobre igrejas. Inclusive nós tivemos um bom, igrejas notáveis, certo? O 1 e o 2. E interessante que os mesmos problemas da igreja do passado perpetuam na igreja do presente. O mesmo. Pode ver. Corinto tinha divisão, Corinto tinha pecado no meio do povo, e hoje não tem no meio da igreja, da congregação, porque a gente continua, o ser humano é o mesmo, falho, pecador. É por isso que ele precisa
prescrutar, diagnosticar e dar um receituário para a igreja, todo culto, todo momento, cada reunião, porque Ele ama a sua igreja. Então, nós somos um reflexo dessa igreja do passado. Analisar o passado nos ajuda a melhorar o presente e construir o futuro de uma igreja mais saudável. É o que nós estamos fazendo aqui. Sabe, nos traz um doloroso ensino sobre o perigo da igreja se tornar uma associação ou um clube. O que era que Sardes estava fazendo? Era uma associação. É algo anacrônico falar de associação e clube há 2000 anos atrás, mas era como se fosse. Se reuniam, cantavam o hinário, os salmos, fazia tudo isso. A liturgia, passava a salva, uma palavra, uma pregação, oração, unção para os enfermos, mas era uma agremiação. A igreja de Sardes estava morta, é o texto que está dizendo. Ela está morta. E é um perigo quando eu e você perdemos a essência e passamos a encarar a igreja apenas como uma simples reunião e não mais a reunião dos salvos perdoados que se reúnem em torno do Cristo ressurreto para adorá-lo. A igreja de Sardes se tornou uma igreja de aparência, seguia a liturgia, se identificavam, se vestiam como igreja, tinha aparência de igreja, mas tinha perdido a essência de uma igreja vibrante. Os cultos eram performáticos, pragmáticos, e as liturgias estavam engessadas e mecanizadas. Deixa eu trazer uma palavra de Deus para cada um de nós aqui, eu e você. Deixa, permita que eu fale. Esses dias, o meu filho, não pudemos ir ao culto. Eu trabalhei no domingo, uma emergência na empresa, cheguei tarde com um carro, não conseguimos ir para o culto, uma emergência na empresa. Não é porque eu gosto de trabalhar no domingo, eu sou obrigado a trabalhar, uma emergência precisava, ok? Tá. Aí o meu filho chegou para mim e falou assim: pai, a gente não foi no culto, mas eu acho que eu sei mais ou menos o que está acontecendo no culto. Aí eu falei: o que você acha que mais ou menos está acontecendo no culto? Isso não é uma crítica, é uma reflexão. Ok? A Assembleia de Deus, ela tem uma sistêmica. Eu não pastorei uma igreja, mas ela tem uma sistêmica, uma liturgia, é normal. Se você for na batista, na congregação, na quadrangular, todas têm um sistema litúrgico. Mas aonde eu quero chegar? Aí ele falou assim: eu tenho mais ou menos uma noção, pai. O pastor vai abrir o culto, o conjunto vai cantar um louvor, depois ele vai orar pelos enfermos, depois 2 hinos da harpa, depois ele vai chamar as crianças, depois o junior, depois o adolescente, depois não sei o que, depois o varão, vai orar, vai tirar o pé, o pastor vai pregar, pensa apostólico que a gente volta para casa. Você entendeu? O perigo, entendeu que a gente vai entrando em uma performance, numa liturgia engessada e mecanizada, só que o culto é eu que faço. Aleluia. Porque só a vida no culto se tiver culto na vida. Aleluia. E se tem culto na vida, eu trago vida para o culto. Aleluia. E aí o culto não é engessado para mim, o culto não é mecanizado para mim. Mas entende? A pregação em Sardes era sensacionalista. Eu estou sendo anacrônico aqui, comparando um tempo com o outro. Mas se fosse hoje, era uma igreja, pregações sensacionalistas, apelativas a gatilhos emocionais. Uma mistura de técnica de PNL, programação neurolinguística, coaching e Bíblia. Já viu isso? A moda agora? A moda agora é isso aqui. É culto performático, sensacionalista e apelativo. Eu fui pregar em uma comunidade, não é Assembleia de Deus, uma comunidade, numa escola. Era um retiro que a igreja fez. Lá vai eu pregar. Às vezes minha mulher fala: burro, vai se informa direito, pergunta direito. Irmão, já entrei em casa enroscada. Vocês não fazem ideia. E fui pregar nessa igreja, nessa escola. Preguei, Deus abençoou, Deus fez um mover, pessoas se reconciliaram, jovens chorando. Acabou. Era um domingo, irmão. Eu acordo 5 horas da manhã para trabalhar, era 9 horas.
Aí o pastor começa, depois que pregou, e chama as crianças. E ele derrubava as crianças de forma intencional. Chacoalhava a cabeça das crianças e jogava. Eu falava, meu Deus. Irmão, e aquela performance. E ele começava a usar técnicas de gatilhos emocionais. A coisa mais fácil que tem, e fica o alerta aqui, é quem está pregando, falando, usar técnicas de programação neurolinguística, gatilhos emocionais. Você quer ver um exemplo? Bem clássico, eu já volto para o texto, tem 10 minutos. Vou dar um exemplo aqui. Olha como que é fácil performar. Eu chego aqui e falo assim no meio da mensagem: irmãos, Deus está falando para mim aqui, que alguém aqui em nosso meio, e eu fiz isso lá em Santa Terezinha, esse exemplo, uma irmã levantou depois e falou para mim, culto, parecia que Deus estava usando você, e eu só estava performando isso. Então imagine, estou falando aqui em nosso meio tem alguém que não teve o amor de pai, o amor de mãe. Você sofreu na sua infância, você passou por problemas dolorosos na sua infância, você foi rejeitado pela sua família. A probabilidade de alguém aqui, nessas 40 pessoas, ter passado por isso é gigantesca. Aí a pessoa que ouve isso, ela se manifesta, ou ela fecha os olhos, ela se retrai, ou ela chora. Pronto, gatilho emocional. Eu sei que tem alguém aqui que está passando por isso. E aí eu tenho a igreja na mão. Aí eu performo todo o culto, e no final do culto o pastor tira uma oferta. Não é o caso daqui, o pastor é inteligente e sabe. Ele tira uma oferta e limpa a igreja e vai embora. É o que mais se vê. Deus não usa o pregador e o pastor em revelação, mas é claro, eu sou pentecostal, assembleiano. Deus fala em profecia, é claro que fala. Deus faz revelações. Pode alguém estar em nosso meio, o pastor falar, Deus está revelando no meu coração, alguém aqui que está passando por isso, é óbvio. Mas esses pregadores estão entrando nessa onda e misturando coaching, PNL, gatilho emocional e Bíblia. E o povo está caindo. E é o que estava acontecendo em Sardes. A igreja estava performando. Agora, permita-me entender a cidade de Sardes para entender a igreja de Sardes. Vamos lá. Sardes era uma cidade rica, próspera, tinha muita riqueza, produzia ouro, prata, lã e vários tipos de tecidos e tinta. Era uma cidade opulenta e se gabava da riqueza que possuía. Havia um rio que passava por Sardes e havia muito ouro em Sardes. Então havia muito garimpo. Sardes era conhecida como uma cidade opulenta de ouro e vestes de seda fina. Era uma característica. Sardes também era protegida por muralhas. E havia além das muralhas dela, outras muralhas naturais, como cordilheiras, rochedos, que dificultavam o acesso à invasão dos inimigos. Então Sardes falava assim: nós temos tudo, nós não precisamos de nada, nós somos ricos, nós somos vivos, nós temos tudo o que precisamos. Era esse provérbios que se falava em Sardes, porque eles sentiam uma segurança, era inviolável. Mas o historiador Tácito romano conta no seu livro que houve 3 acontecimentos na cidade de Sardes que levou o esplendor, a glória, o brilho de Sardes. O primeiro acontecimento foi com Ciro, o rei da Pérsia, que invade Sardes em 547 a.C. E o historiador Tácito conta que Sardes era intransponível por causa da muralha e por causa das cordilheiras à volta. Aí Tácito conta que um soldado, no seu posto, na vigília da noite, ele cochilou e caiu o capacete dele rolando pela cordilheira até lá embaixo do Nepal. E era de noite, ele achou que ninguém estava vendo, mas os inimigos estavam à espreita olhando. E ele desce por uma trilha que dava acesso
a cidade intransponível de Sardes. Ele desce, pega um capacete, coloca na cabeça e sobe. O inimigo vê. O inimigo fala: é ali que a gente vai invadir. E foi ali que eles invadiram e arrasaram a cidade de Sardes. A segunda ocasião foi pelos sírios. Quando eles invadem a cidade à noite, os soldados escalam uma cordilheira e pegam todo mundo desguarnecido. E a última vez que Sardes é invadida, que a glória de Sardes é levada para baixo, foi no ano 17 depois de Cristo. Um grande terremoto varreu a cidade de Sardes. Então, a partir disso, Sardes só vivia de glória do passado. Aquela riqueza foi embora. Os tecidos, a lã, a prata, o ouro, foi embora. Mas os moradores da cidade de Sardes ainda arrogavam: nós somos ricos, nós ainda temos muita glória. Só que a glória já tinha ido embora. A autoconfiança gerada por essa situação privilegiada levou Sardes à queda. E esta atitude da cidade também foi a atitude da igreja que se reunia em Sardes. Naquele tempo a cidade não passava de uma sombra. Da mesma forma, a igreja de Sardes havia se tornado como a cidade, vivia só do nome. A igreja de Sardes, ou a mensagem da igreja de Sardes, é uma advertência a todos os cristãos, a todas as igrejas que vivem à custa da glória passada. A vida cristã é um andar em novidade de vida. Vida cristã é um andar em novidade de vida. Romanos 6,4. Como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Crente não vive no passado, crente não vive de cinzas, crente não vive de montes que já se foram, de momentos que se foram. O cristão genuíno vive em novidade de vida. Ele não foi, ele é. Quando Deus chama Pedro, Jesus chama Pedro, Jesus fala assim para Pedro: tu foi, Cefas, mas agora tu és Pedro. Tu foi filho de Barjonas, agora tu és. E é isso que Deus está dizendo aqui. Vocês foram uma igreja vibrante, vívida, mas não é mais. A experiência da igreja de Sardes nos exorta a não vivermos uma religião baseada em glórias passadas. Andar com Jesus é andar em novidade de vida. Aleluia! Mas o pecado foi matando aos poucos, paliativamente, em doses homeopáticas. A igreja de Sardes foi enfraquecendo de forma lenta, porém ininterrupta. Faça um furinho num galão de água, bem pequenininho. Ele vai ficando devagar. De noite, de manhã ele está totalmente vazio. Demora, mas ele esvazia. De forma lenta, de forma ininterrupta, Sardes foi morrendo, caminhando para a morte. E se não houvesse uma intervenção divina, aquela igreja seria levada a óbito totalmente. O corpo estava sem pulsação nenhuma e o coração da igreja já não batia mais por Jesus Cristo. Sardes, escute para a gente caminhar para o fim, não estava sendo perseguida. Olha isso. Sardes não estava sendo perseguida. As heresias não estavam sendo disseminadas dentro da igreja, como em Pérgamo, que era uma igreja perseguida, como Tiatira, que havia heresia. Sardes não tinha esse problema. Qual era a causa da morte e da apatia da igreja de Sardes? O pecado, a frieza espiritual que a matava pelo lado de dentro. E o que é necessário para que a igreja volte a viver? O primeiro passo para a renovação espiritual é uma igreja que está morrendo e a consciência honesta de que há algo errado. Há uma fala do pai da medicina chamada Hipócrates. Ele fala assim: antes de curar alguém, pergunta-lhe se está disposto a desistir das coisas que o fizeram adoecer.
Você vai curar alguém? Pergunta para essa pessoa: você está disposto a abrir mão dessa doença que está fazendo você adoecer? O primeiro passo para uma igreja, para um cristão, para uma comunidade receber de Deus um avivamento, um fôlego, vida, é reconhecer que está frio e que precisa urgentemente de um toque divino para ressuscitar, para se levantar, para se animar e para se alegrar. Eu preciso reconhecer, irmão Guto, eu sou essa pessoa, irmão Guto, eu preciso desse toque do Espírito Santo. Eu admiro. Eu preciso. É o primeiro passo. Mas Jesus, pastor Reinaldo, ele faz um prognóstico da graça. Repita comigo, por observe, por gentileza, repita comigo: prognóstico da graça. Irmão, o prognóstico da graça, o diagnóstico, a prescrição que Jesus faz para a igreja de Sardes é maravilhoso. Um prognóstico maravilhoso para aqueles que estão dispostos a se submeter ao tratamento da graça. Versículo 4 do texto que lemos, ele diz assim: vocês vão ter vestes novas, brancas. Isso fala de santidade. Jesus estava dizendo: eu vou trazer saúde plena para a igreja de Sardes. Eu vou dar roupas novas, santidade para vocês. No verso 5 ele vai dizer: jamais apagarei o seu nome do livro da vida. Isso daqui fala de imunidade, segurança. Eu vou dar saúde para vocês, vocês vão ter vida de novo. Eu vou trazer para vocês imunidade, segurança. Eu vou dar vida para vocês. Ainda versículo 5: confirmarei diante do meu Pai vocês que me pertencem. Fala de salvação, longevidade. Quando a gente entra no tratamento da graça, a gente tem saúde, imunidade e longevidade. Você pode falar? Deus estava dizendo: Sardes, eu não abro mão de você, Sardes. Eu não abro mão de você, Sardes. Eu tenho para vocês saúde. E Jesus veio cuidar e dar vida à sua noiva amada. Eu termino, eu finalizo com isso. Essa carta não é uma relíquia a uma igreja de 2000 anos na Ásia Menor. Essa carta é uma mensagem de Deus para o nosso coração. O mesmo Espírito que falou com a igreja no passado fala agora com a igreja no presente. Jesus é o remédio e o agente restaurador da sua igreja. E Martinho Lutero diz o seguinte: não olhe para Deus nos encher, olhe para Deus nos esvaziar. A gente está dizendo: Deus me encha, mas a gente devia orar: Deus me esvazia de mim mesmo. Martinho Lutero disse: não peça para Deus entrar dentro da casa se você não entregar a chave de todos os cômodos dela. Ele só enche, ele se esvazia. Ele só entra quando a gente entrega a chave para ele. Fica comigo, eu quero orar com você, igreja de Deus. Avivamento não se mede pelo que você sentiu, mas por quem você se tornou depois disso. Avivamento não é sobre sentir-se bem, é sobre tornar-se bom. Avivamento não é sobre emocionar, é sobre ser transformado. Avivamento não é movimento, avivamento é transformação no caráter de Jesus. E isso é avivamento. É o que Jesus quer fazer na minha e na sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, por favor. Vamos orar de forma sincera. Vamos orar de forma sincrônica aqui essa noite. Eu quero orar com você. E você pode orar nos burbúrios dos seus lábios, no íntimo do seu coração. E você pode falar para Ele: Senhor, eu preciso desse toque. Eu preciso que o Senhor ressuscite a área. Ore comigo, ore comigo. Ore para Ele. Seja sincero com Ele. Diga para Ele: eu quero que os meus olhos brilhem de novo, Senhor. Eu quero sentir prazer em me reunir com a tua comunidade, com a tua igreja, Pedras Vivas. Eu quero sentir aquela alegria, aquele ânimo, aquele prazer. Eu preciso do teu toque. Ore, ore, ore. Seja sincero. Ore para Ele, peça para Ele, fala para Ele: Senhor, toca, Jesus. Toca em nosso coração. Nos tira desse piloto automático, Senhor. Chacoalha a nossa vida.
as folhas mortas que possam cair, para que novas folhas vivas possam surgir. Ó Deus, toca em cada um de nós. O culto não será maçante, a reunião não será mais enfadonha, será um culto vívido, uma alegria vívida, será um prazer de servir. Nós não queremos viver de nome, nós não queremos viver de glórias passadas, nós não queremos viver daquilo que se foi, nós queremos andar em novidade de vida, novidade de vida, novidade de vida, novidade de vida na família, novidade de vida na igreja, novidade de vida no trabalho, novidade de vida na sociedade. Nós queremos ser uma igreja vívida, pujante, uma igreja que faça a diferença por onde ela for, por onde ela estiver e onde ela estiver. Deus, toca em nós, ressuscita no Senhor. Não queremos ser igreja de aparência, queremos ser uma igreja de essência, queremos ser uma igreja de conteúdo que se reúne em torno do Cristo ressurreto para a glória de Deus. E que eu e você sejamos assim transformados de glória em glória no caráter de Cristo. Amém. Deus abençoe a sua vida.